Boa tarde. Todo mundo confortável? Ó, não quero ninguém dormindo no painel, pelo amor de Deus, tá? E se roncar, ronca baixinho, porque, né? Senão incomoda aí os outros. Ô, vamos lá. Bom, nesse painel nós vamos falar um pouco sobre a operação de usinas, né? A nossa experiência acumulada com a operação das usinas no Brasil, né? Das grandes usinas solares. E nós trouxemos aqui hoje três pessoas que têm experiências diversas sobre o assunto, né? Eu queria só lembrar que aquele QR Code que está ali, ele vai auxiliar vocês a fazerem as questões, ou seja, peguem o QR Code se quiserem colocar questões depois no momento do debate. Mas eu queria apresentar para vocês o Jefferson Marques, que é diretor de OEM da América Latina da Atlas Renewables, a Juliana Santos, que é gerente de ativos da Nextracker também para a América Latina, e o Rodrigo Sawaia, que acho que vocês não conhecem muito bem, desculpa eu trazer assim uma pessoa tão desconhecida, mas ele se prontificou a colaborar conosco também, né, que é o cofundador e presidente executivo da Absolar, tá? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o Jefferson. Ele tem mais de 15 anos de experiência na área de energias renováveis, operação, manutenção e engenharia, e já trabalhou como consultor de energia para plantas de energia eólica, solar fotovoltaica e térmica, bem como transmissão e distribuição de sistemas. Ok, Jefferson? A palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Estão me escutando bem? Não sei, com a máscara aí. Primeira vez que estou fazendo a apresentação com máscara, né? Então pode ter algum detalhe aí. Bom, acho que já foi apresentado, né? Já estou nesse setor há algum tempo. Então a ideia aqui é a gente compartilhar um pouco dos aprendizados aí na operação das nossas usinas UFV no sistema interligado nacional, né? Um pouco da experiência que a gente está tendo. Eu vou dar uma introdução, assim, conversar bem amplo com vocês, né? E eu acho que a ideia aqui mais é a gente interagir, então que vocês depois façam perguntas, mais entendimento. E é isso. Tem que apontar para lá. Bom, aqui com relação a uma questão bastante importante que a gente tem aprendido aí na operação no sistema interligado nacional é que eu venho desde os primórdios aí da eólica, de todo esse tempo, a gente se falava muito que tanto energia solar quanto eólica é uma carga que gera, né? Fluxo negativo, que não tem muita interação com o sistema, e vários outros fatores, inclusive foi tratado dessa forma por muito tempo. Só que isso mudou bastante, né, nos últimos tempos, e principalmente nesse último ano com pandemia, isso se tornou praticamente um novo desafio. Por quê? Com a pandemia a gente houve uma diminuição drástica aí na carga, né? Todo mundo ficou em casa, a atividade industrial diminuiu, e teve vários momentos aí no sistema que a gente teve alguns pontos relacionados a problema de transmissão entre regiões. O ONS subdivide o sistema elétrico em regiões, né, e despacha entre elas. A gente também, dentro desse processo aí, teve a questão, eu tinha mais geração do que carga, principalmente nos períodos à noite e manhã, né, não tinha atividade nenhuma, ninguém saía mais às 6 horas da manhã para ir trabalhar, então gerou alguns desequilíbrios no sistema. Dentro desses desequilíbrios, o papel das energias solares ela foi fundamental, né? Porque a gente começou a participar aí da operação em tempo real do ONS através de controle de tensão ou reativo e controle de potência, que era uma questão aí que não estava ainda. A gente tinha, todas as plantas têm a capacidade, mas era muito raro essa atuação. Normalmente era mais por uma questão de razões sistêmicas, né? Uma linha fora, alguma coisa assim. Então a gente passou a ter,
quase que atuações diárias aí na questão de estabilidade de sistema. Dentro dessa operação, todas as plantas fotovoltaicas, principalmente no Nordeste. Isso se deve a dois fatores principais aí que eu comentei um pouco. Se vocês verem aqui se eu achar a luz... aqui. O que aconteceu? No Nordeste, onde a gente tem a maior concentração de energias renováveis, né, o pessoal de Minas aí pode questionar, né, talvez não seja mais tanto, né, mas digamos a realidade hoje, eu tinha uma geração alta e eu tinha uma carga baixa. E aqui no Sudeste, onde está a carga, a maior atividade industrial do país, eu tinha o consumo. O que aconteceu? As linhas de transmissões não tinham a capacidade, em alguns momentos, de transferir toda essa energia do Nordeste para o Sudeste, né? Então isso foi um fenômeno que ainda está acontecendo. Acho que o pessoal aí que trabalha com a parte de operação das usinas está sofrendo isso, né? E isso gerou uma questão. As usinas solares estão participando, estão contribuindo para garantir a estabilidade do sistema, ou seja, que todo mundo quando chega em casa aperte a luz e tenha luz, né? Mas, por outro lado, gerou também alguma questão regulatória. Uma vez que eu estou contribuindo, se vocês verem no gráfico aqui seria uma curva de geração, a vermelha tradicional, né, solar, e aqui um dia que houve restrição, praticamente eu fiquei toda manhã sem gerar, né? Como eu fiz uma contribuição para o sistema, a custo de perder receita, basicamente isso, né? Então isso aqui gerou uma questão interessante que a gente vem discutindo aí, inclusive no âmbito da Absolar, que é aquela palavrinha que vocês estão vendo lá, que é constrained off, né? Já que as solares agora participam efetivamente da regulação do sistema e da estabilidade do sistema, como outras plantas de geração, ela tem que ser remunerada por isso, né? E hoje a gente não tem uma legislação, uma regulamentação que garanta isso de forma plena, né? Conforme tem para outras fontes, né? Então, eu acho que nessa experiência com SIM, a gente conseguiu, do ponto de vista técnico, né, evoluir bastante, porque hoje a parte de energia solar, sim, contribui ativamente, diariamente, em tempo real, com o sistema interligado nacional, mas, em contrapartida, ela está sendo penalizada de alguma forma, porque ela está sofrendo restrição e essa restrição não está sendo paga, né? Então, aqui a gente tem um assunto bastante interessante que a gente vem trabalhando dentro do âmbito da Absolar, dentro do âmbito com outros agentes do setor. Então, esse é um aprendizado aí que a gente tem que evoluir na parte de regulação, né? Eu acho que essa parte ela é importante e a gente tem que criar os mecanismos para criar o equilíbrio entre as fontes através da regulamentação, né? Então, esse é um ponto que eu queria destacar aí para vocês. Eu acho que não é nada de novidade, né? Um impacto aqui também, eu acho que eu gosto de mencionar essa parte porque não fica transparente. Acho que quase todo mundo acompanha aquele ranking da Greener lá, que tem o fator de capacidade. O que acontece? As plantas que estão sofrendo restrições não aparecem mais naquele ranking, justamente porque estão sofrendo restrições e acaba que o fator de capacidade dela diminui por uma imposição que não é técnica, que é de sistema. Então, eu acho interessante esse comentário, né, porque muita gente se baseia que aquele ranking operacional é 100% correto e que as plantas que estão lá são as melhores. Ele é muito bom, a gente, inclusive, tem como objetivo estar nele, mas ele tem algumas questões aí que a gente tem que considerar também, tá? Outro fator importante que a gente também está aprendendo aí é a questão de previsão de geração, né? A gente está com algumas questões aí, já temos o PLD horário, né? Eu acho que não tem contrato horário de energia, nem diário, ainda continua os contratos um pouco mais largo prazo, mas a gente também tem que começar a pensar como eu vou predizer minha geração diária, semanal, mensal, através da geração solar, né? E aí a gente vem estudando bastante esse fator aí, né? E a gente tem encontrado algumas dificuldades e também superado alguns desafios, né?
O primeiro desafio que surge, né, todo mundo está falando, eu tenho que predizer a minha geração daqui a uma semana, mas eu não consigo nem modelar minha planta. Não existe modelo de planta solar. Uma planta tem tracker, outra tem um tipo de inversor, outra tem várias características que tornam cada planta customizada hoje, basicamente isso. Cada planta. Eu tenho plantas, a gente tem 6 plantas em operação no Brasil, nenhuma tem as mesmas características que a outra, embora alguns equipamentos sejam similares. Então surge a necessidade. Como eu vou modelar isso? Como eu vou entender o comportamento da minha planta? E uma maneira que a gente encontrou, que é uma maneira que tem dado bons resultados, é o uso de inteligência artificial e machine learning para modelar o comportamento das plantas baseado no histórico operacional delas. Então, a gente aprende, o modelo aprende como ela se comporta em diferentes situações e estima qual a previsão. Aqui um exemplo que eu trouxe, né? Que aqui eu até trouxe esse exemplo por duas características importantes, né? Primeiro, nesse dia vocês veem o efeito de uma limitação numa planta nossa, claramente, aqui se vocês veem a potência gerada, ela foi limitada e ela tem uma rampa. E segundo, como predizer o comportamento, que aqui é bem complexo, né? Ó, imagina, a gente está tendo muita nuvem, como que eu modelo o comportamento da nuvem numa planta de 300 MB, onde eu tenho 2 sensores de radiação? É um desafio, porque ele não representa toda a planta. Então, tem parte que está com nuvem, tem parte que não está. Então, eu tenho que criar algum mecanismo para modelar, que não é mais um mecanismo que a gente conhece através de uma equação, através de um PR. Isso já não funciona mais. Então, a gente tem que começar a falar em coisas mais avançadas. Importante disso também, como para modelar a planta. Se eu estou fazendo uma questão de constrained off, como eu estimo a minha potência gerada se eu estou a 0 durante toda a manhã? Né? Não tem nenhuma referência na planta. Então, eu tenho que usar modelos dessa forma para entender. Então, a gente está usando essa metodologia para performance, tentar predizer um pouco a uma semana na frente, que a gente está trabalhando hoje. Por quê? Porque a gente está vendo o mercado de energia, a gente tem plantas em mercado livre, então isso vai ser uma questão aí de mercado. E segundo, eu também posso planejar minha manutenção. Embora eu faça à noite, né, a solar tem uma vantagem de eu poder fazer a maioria das, vamos dizer assim, das intervenções aí preventivas, né, durante a noite. Eu também posso fazer do dia se eu tiver uma previsão que eu não vou ter tanta geração, né, é um compromisso que eu posso ter. Então, é bastante importante aí, né. A outra questão aí, que a gente também está vendo nessa parte de modelagem, é que todos os modelos que tem disponível de fonte de dados, eles dão a irradiação horizontal. Eu tenho tracker em todas as plantas. Como que eu faço primeiro essa conversão? Não é trivial, porque aqui no Brasil a gente tem muita nuvem, então já não é uma conversão tão simples. Outra, ele me dá um modelo de céu limpo. Eu não tenho céu limpo todos os dias, né? Então tem várias questões aí que tornam isso um desafio, tu ter uma precisão numa previsão aí de 1 dia, 3 dias, 7 dias para frente aí que a gente está enfrentando, né? E aí é outra questão, né? O que o mercado vai exigir da gente, né? Tem o mercado da gente de geração, que eu vou ter que ter uma previsão por causa que eu estou no mercado livre, se eu tiver um excesso, principalmente agora. Imagina um mercado mais curto prazo que a gente vai ter no futuro, porque já tem o PLD horário. O PLD subiu para R$800. Se eu tivesse 1 mega sobrando naquele mês que eu soubesse, eu ia vender aquele 1 mega a R$800 e não a 100, 200 aí do PPA. Então isso vai se tornar uma questão comercial bastante relevante, né? Eu tenho uma precisão, mas ainda a gente tem que evoluir muito na questão de dados. Semanais, né? Será que se eu passar uma previsão semanal para o ONS, eu não evito o curtailment lá, porque eu estou dando uma previsão para ele fazer o balanço não mais em tempo real, mas planejado? Deveria, né? Eu acho que deveria. Então, acho que a gente também tem que evoluir na parte regulatória para ter mecanismo que faça o processo mais transparente, né? Acho que é uma questão bastante interessante. Bom, o mercado mensal, né? Que eu já falei um pouco aí, as liquidações mensais de energia, então é sempre importante tu saber o que tu vai gerar no mês, né? De modo geral, eu queria só tocar alguns pontos aí, né, que a gente tem visto que tem bastante impacto. Eu não vou entrar muito em detalhe, tem 10 minutos aí, né, eu vou deixar então o resto da apresentação, caso vocês tenham dúvida, para o período de perguntas, que eu acho que é mais interessante aí para o processo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Jefferson. Eu queria passar então a palavra para a Juliana Santos.
Ela tem 15 anos de experiência na Flex, que é uma empresa que fabrica manufatura de equipamentos elétricos com foco em engenharia de processo e qualidade, construindo conhecimento na implementação de novos negócios. Nos últimos 4 anos, ela acumulou experiência em diversas áreas do mercado, entre elas a qualidade dentro do desafio de desenvolver o supply chain nacional, tropicalização e implantação e suporte ao clientes de várias plantas fotovoltaicas trabalhando pela Nextracker. Tá? Juliana? Olá, pessoal. Bom, agora eu vou tentar manter o nível, né, que o Jefferson deu um show aí pra gente. Conteúdo para mim extremamente interessante. Seguindo nessa mesma linha, então, Olé! Agora foi. Então, eu estou aqui hoje representando a Nextracker. A Nextracker é uma empresa de tracker. Nós somos líderes no mercado nos últimos 5 anos, representando aí mais de 30% do mercado. Mais de 55 GB de tracker já entregues. Falando do Brasil, tá? Nós temos 3 GB de projetos aqui no Brasil, tá? Desses 3 GB, a gente está com 800 mega em operação e o restante deles em instalação. Falando ainda, né, do Brasil, nós estamos em Sorocaba, próximo daqui, onde a gente faz em Sorocaba a produção do controlador, que é a parte de inteligência do tracker, que a gente já vai entender um pouquinho melhor. Aqui eu deixei só pontuado algumas coisas, né, onde a gente se posiciona dentro da nossa preocupação, né, dessa tendência na área de ESG. Então, nós somos uma empresa Zero Waste em Sorocaba, seguindo todas as demais tendências. O que nós temos no nosso portfólio? Enquanto tracker, a gente tem os 2 modelos, o modelo 1P e o modelo 2P. Cada modelo ele é apresentado de acordo com as características de cada uma das plantas para saber onde vale a pena que cada um deles seja instalado. No Brasil, até agora, devido às condições de solo, às condições de vento que a gente tem, nós só temos um P instalado. Paralelo a isso, existe uma iniciativa muito forte da empresa na área de software, que é o que a gente vai entender também, que é o TrueCapture e o Navigator, onde a gente consegue atuar no asset que já está instalado 2, 3 anos em operação para promover o ganho de geração de energia. Em resumo, o que a Nextracker tem de diferente? Então, todos os trackers, eles são estruturas individualizadas, eu não tenho nenhuma haste em que eu movimento 2, 3 trackers em bloco, então todas as estruturas elas são individualizadas. A gente tem a certificação L2703 e 3703, que quer dizer que o tracker ele é autoaterrado de verdade, não existe a necessidade de fazer nenhum trabalho adicional, da mesma forma que eu também não preciso me preocupar com a instalação de SPDA na planta, ele é autoalimentado, além das tecnologias de software. E uma das perguntas que, como assim, igual o Nelson falou, tem 4 anos que eu atuo no mercado solar e nesses 4 anos são na Nextracker. Então, para mim, é meio estranho quando alguém pergunta, vale a pena instalar um tracker? Para mim é uma equação que se responde de forma muito fácil, porque um tracker, principalmente no Brasil, onde a gente tem as condições de temperatura, eu consigo chegar em até 32% de ganho em relação a uma estrutura fixa. E uma vez que a estrutura fixa ela tem todos os requerimentos de como é feito esse processo de instalação, então eu estou representando só 7% a mais de aumento no CAPEX. Então é uma conta que se fecha de forma muito simples, tanto que todos os projetos que a gente vê nascendo hoje, todos os projetos são feitos com tracker. O que eu tenho nessa curva que está apresentado? O amarelo representa mais ou menos, ele só está defasado, ele está com offset, ele deveria estar encostando em cima. Então quando eu tenho uma estrutura fixa, eu tenho essa curva centralizada. Quando eu tenho um tracker, eu vou ter esse cinza, né? Então eu tenho um achatamento da geração de energia. E o que a gente se dispõe a fazer de a mais? É essa porção verde e essa porção laranja, que é o que eu consigo ganhar com o ganho do bifacial. Por que o meu tracker ele consegue dar mais ganho de bifacial do que outros trackers que a gente tem no mercado?
e onde eu consigo aumentar a geração de energia eliminando a sombra dentro de um tracker, tá? E o que eu tenho de ganho do difuso, até auxiliando no que o Jefferson falou para a gente em relação a modelar quando nos dias de nuvem. Então, assim, uma das perguntas, né, que sempre se ouve falar é qual é o custo, né, que eu vou ter representando no OPEX de uma planta quando eu decido seguir com um tracker. Essa resposta vai vir muito de encontro em relação a qual é o tracker que você está escolhendo para sua planta, tá? Então hoje, não vou nem tentar achar onde mostra a setinha aqui, tá? Mas se a gente for acompanhando as barras, a gente vai ver a barrinha ali do rastreador. E essa referência, que é a referência que está em cima, é em relação ao custo de uma planta de 10 mega, tá? Esse foi apresentado, esse número é dos Estados Unidos, onde a gente sabe que a gente tem um custo de mão de obra mais alto do que o que a gente tem no Brasil. Mas esse número ele vem bem de encontro com o número que o Grupo Energia apresentou para a gente na Intersolar, em um dos painéis da AB Solar também. Não vou entrar muito no detalhe, mas assim, essas são as taxas de falha que a gente tem hoje no sistema da Nextracker, onde a gente pode garantir para vocês, a gente opera boa parte das plantas uma disponibilidade de 100% e algumas delas mais de 99,9% de disponibilidade. Falando do ganho, então, quando a gente fala de bifacial, a gente tem toda a curva que o fabricante de módulo, então, ele diz para a gente que são os ganhos de bifacial. Só que esses ganhos de bifaciais, eles acabam sendo prejudicados de acordo com a estrutura onde você coloca ele. Por exemplo, um desses é a sombra que o próprio tubo, né? No nosso caso, ele é um tubo mesmo, ele é circular. Mas, assim, em outros trackers, então, ao invés dele ser circular, ele é quadrado, oval, alguma coisa nesse sentido. Essa sombra, a sombra da estaca no chão, a sombra por onde passa o processo de os fios, né, do tracker. Então, assim, foram as adaptações que foram feitas no nosso tracker para garantir que a gente não tenha esses efeitos colaterais dentro do ganho do bifacial. Esse material está disponível no nosso site, nextracker.com, onde tem toda a explicação do estudo que foi feito em conjunto e onde a gente consegue mostrar que os ganhos de bifacial no 1P são melhores do que os ganhos de bifacial no 2P, que também é uma pergunta que existe muito hoje no mercado. E esse que, para mim, é o mais interessante, é o seguinte: uma vez que a usina já está instalada, o que é possível fazer para aumentar a geração de energia? Principalmente no que a gente viu agora, né, recentemente, onde se pode produzir sem nenhuma restrição. Então, no primeiro, a gente tem o que é o cenário normal, né? O que a gente chama de as-built, da maneira que o tracker ele foi construído. Então, é normal que exista, né, no início da manhã e no final do dia, alguma sombra sendo gerada de um tracker em relação ao próximo. O que a gente tem a condição de fazer? Criar um algoritmo individualizado fila a fila, em que a gente imputa dentro do algoritmo de funcionamento qual é a altura real do tracker, e dessa forma ele vai se comportar de forma individual, não ter nenhuma sombra no parque. Então a gente teve alguns parques em que foi possível ter um aumento de geração de energia de até 7% com a implementação desse algoritmo. E na linha de baixo, né, na porção de baixo, a gente tem o que a gente chama de difuso. Uma vez que eu tenho nuvem no céu, não existe porque eu estar com um tracker apontando para o sol. Então, ao invés de ter o tracker apontando para o sol, ele fica de 10, menos 10 a mais 10, para poder captar o máximo da luz difusa. Essa é uma tecnologia patenteada pela Nextracker. Por exemplo, para Atlas, a gente tem isso implementado para todos os parques. Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer uma pergunta para o Jefferson se de fato funciona ou não funciona a tecnologia. E agora, a outra coisa que a gente tem dentro do intuito de não parar e saber qual é a próxima coisa que a gente tem para oferecer, é o que a gente chama de split bust. Para os painéis que são half cell, a gente descobriu que
a gente deve separar tanto o período da manhã quanto o período da tarde em 2 porções. Na primeira porção do dia, eu sombreio até metade do painel, para que eu tenha a segunda porção, a segunda fração da metade do painel, apontando diretamente para o sol. E com isso, a gente conseguiu em alguns sites até 1% a mais de aumento na geração de energia. Tá? Então esse é o último que a gente fez, a gente apresentou ele para o mercado, acredito que tenha uns 2 meses. Então esse é o que a gente chama de split bust. Aqui tem mais, né, algumas explicações de como ele funciona. Falando de operação de planta, hoje a gente está atuando com os donos das plantas para auxiliar o escada, que a gente consiga trabalhar junto com o escada, também atuando na manutenção preditiva. E por último, né, um dos meus assuntos preferidos, que é assim, nada disso vai fazer sentido se dentro de qualquer intempérie climática a gente ter o tracker ou afundando ou sendo levado embora. De modo geral, essa nunca foi uma preocupação muito forte no Brasil. Só que para quem acompanhou, há 2 meses atrás a gente teve ventos de 108, 110, 112 km por hora no estado de São Paulo, em uma das nossas plantas, em que não teve nenhum dano. Então, assim, existe uma preocupação muito forte do nosso lado. Esses são os controles que a gente tem na planta hoje, todas de forma automática. Então, a gente tem modo de furacão, modo de granizo, modo de vento, modo de neve. Neve não se usa aqui no Brasil, mas no Chile sim. Modo de neve e o modo de inundação. Então, por exemplo, na questão de inundação, que a gente sabe que é uma coisa mais real para a gente, eu tenho sensores de inundação na planta. Quando eu tenho as lâminas de água se formando, a fundação já foi preparada para aquilo. Então, quando eu tenho as lâminas d'água se formando, a gente só reduz o ângulo de funcionamento do tracker para que eu não force mecanicamente os painéis batendo na água, e a gente segue operando. Essa mesma preocupação, principalmente com o vento, ela vem junto com os módulos que estão cada vez maiores. Então, cada vez a gente tem, né, mais área aí de alavanca para o vento. E assim, de modo geral, até, né, para a gente sobrar mais tempo aí para o painel, esses são os principais tópicos que eu trouxe para a gente ter um overview da Nextracker e do produto quando a gente fala da operação. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu vou então apresentar o próximo palestrante, que dispensa apresentações. O Rodrigo Sawaia vai nos dar uma ideia de como a Absolar pode contribuir em algumas dessas questões. Depois nós vamos passar para o debate. E o Rodrigo é o cofundador e presidente executivo da Absolar, também cofundador e membro do conselho diretivo do Global Solar Council. Tá? Então ele vai nos dar uma ideia de como nós podemos abordar esses problemas. Obrigado. Obrigado, Nelson. Boa tarde a todos. Tudo bom, pessoal? Vocês estão gostando do evento até agora? Estamos muito contentes de ter vocês aqui e ver essa sala cheia. E também aproveito para dar boa tarde à nossa audiência digital que está acompanhando. Agradecer, Nelson, pela oportunidade de estar aqui nesse painel com vocês. Eu vou fazer algumas reflexões, trazer algumas reflexões pensando um pouco no que a gente vai ter por aí ao longo de 2022 e nos próximos anos, quando a gente fala de geração centralizada, né, das grandes usinas. E aí tudo que eu estou falando aqui para a grande usina, na verdade, vale para a média usina também. Então, se você pensar do ponto de vista até de uma autoprodução, ou eventualmente uma geração distribuída de porte um pouco maior, 5 megawatts, 4,5 megawatts, isso também pode se aplicar. Então, olhem com essa frente de raciocínio que eu vou trazer aqui. Primeiro ponto, nós estamos nesse momento com a geração centralizada, as grandes usinas solares, no momento em que ela está engatilhada para um salto importante. Porque nós tivemos uma conjuntura de fatores estratégicos positivos que foram se acumulando ao longo dos últimos anos. E nós tivemos, por outro lado, um certo engargalamento que veio com a pandemia e que também segurou alguns investimentos que iam acontecer.
Um dos grandes fatores que trouxe a gente a esse momento de um gatilho grande de desenvolvimento tem a ver com a própria evolução da competitividade da energia solar. E para mim um caso visível disso é o fato de que nos últimos 5 leilões feitos no Brasil de energia renovável, dos quais participaram solar, eólica, biomassa e as hidrelétricas, que são historicamente a fonte que mais gera energia elétrica no Brasil, dos últimos 5 leilões, em 4 deles a solar foi a mais barata. E só não foi a mais barata no 5º, no último, mais recente, por conta de um ou outro projeto eólico que bidou bem mais baixo que os seus outros concorrentes projetos. Mas quando a gente olha no escopo geral, a solar está muito bem posicionada para ser uma fonte de grande competitividade. E por conta disso, quando a gente olha um momento em que o mercado livre, que já representa 1/3 do consumo de energia elétrica do Brasil, está em plena expansão, o governo federal fazendo um esforço de reduzir a demanda ou a carga ou consumo mínimo que as indústrias, que os grandes comércios têm para poder participar desse mercado, a gente percebe que essa frente do mercado livre, que hoje são 30 e poucos %, pode daqui a pouquinho ser mais de 40% e chegar em metade de toda a energia elétrica que o Brasil consome. O potencial é por volta de 60%, terminados os prazos e regras de transição que estão hoje em vigor, né? Então, a gente tem aí um horizonte de mercado que antes estava nas usinas de geração centralizada, quer dizer, o que o Brasil tem hoje de usina centralizada estava no mercado regulado, e agora está avançando para o mercado livre. Esses projetos todos em desenvolvimento no mercado livre ainda não entraram em operação. E a gente teve nisso mais um gatilho importante, que foi justamente a publicação da medida provisória 998, que virou a Lei 14.120 de 2021. Com a publicação dessa lei, começou a chamada Corrida das Outorgas. Vocês viram aqui hoje, quem estava com a gente de manhã, o nosso primeiro vice-presidente da Besolar, o Márcio Tranin, falando na Corrida do Ouro da energia solar. Porque o cronômetro, né, já está contando o tempo. Até fevereiro do ano que vem, quem não pediu outorga, babau, perdeu a oportunidade de cair na regra atual e fazer uso do desconto de TUS de TUST, hoje disponível para as usinas de maior porte. Então a corrida começou e os números que a ANEEL nos trouxe aqui mostram que o apetite é gigantesco do mercado. E como se não bastasse tudo isso, né, preço competitivo, desconto aí para acabar que faz o pessoal correr atrás. A gente tem ainda uma série de medidas de países e de empresas, acima de tudo, porque quem eu acho que vai liderar a demanda por mais energia limpa e renovável não vão ser só os governos, não, vão ser as empresas e vão ser os consumidores querendo energia limpa, os investidores exigindo compromissos de ESG. E muitas das grandes empresas brasileiras, por conta disso, já eu brinco, digo que o radar aranha das empresas para energia solar está piscando a 1000, quer dizer, elas estão com a solar no radar. Eu estou falando de grandes siderúrgicas, grandes metalúrgicas, mineradoras, empresas petroquímicas, de produção de plástico, processamento industrial, o pessoal do agro. Então, assim, está todo mundo caminhando para a solar com grande interesse e atenção. O que isso tem a ver, Rodrigo, com o que a gente está falando aqui? Tudo. Porque no momento em que esse mercado começa a ter esse gatilho de expansão, esse ano foi mais ou menos 1.2, 1.3 giga de grandes usinas que já entraram em operação. Ano que vem, ainda não fizemos as projeções da Besolar, então não posso antecipar, a gente vai lançar isso em janeiro, mas vai ser mais. Vai ser bem mais do que isso, e o que vem nos próximos anos também é crescente. Isso significa que empresas focadas em estratégia, tanto de diferenciação dos seus equipamentos e dos seus serviços, mas com prestação de serviços na área de operação, manutenção, segurança, monitoramento e gestão de ativos, vão ter no Brasil um prato cheio para trabalhar. Tem muita empresa no mundo que vai buscar o Brasil, porque já tem gigawatts de portfólio, dezenas de gigawatts de portfólio em operação, mas tem muita empresa brasileira que vai poder aproveitar esse momento para também ter uma operação diferenciada e abrir uma nova frente de atuação no âmbito da energia solar.
Então, esse é um primeiro panorama que eu queria trazer, porque quando a gente fala de operação, manutenção e vivências, às vezes parece que é aquela fala, né? Não, são aqueles que já têm usinas, mas isso está mudando, esse panorama está mudando e ampliando fortemente. E não é só a grande usina solar centralizada. Isso que eu estou falando vale para a grande GD, né? A GD de porte maior. E estamos aí em plena aprovação de um marco legal, trabalhando nisso. Quando esse marco legal for aprovado, muitos dos investimentos de GD de grande porte ou de maior porte, que hoje o investidor ele é mais conservador para esse perfil. O pessoal está assim, olha, calma lá, vamos ver o que vai vir nessa lei, aí depois a gente fecha negócio. Você vai ter uma clareza para esses negócios se concretizarem. Mas eu também queria pegar carona aqui nos desafios, né? Eu falei um pouco de oportunidade aqui, mas nós temos desafios importantes no caminho. E nesse sentido, a AB Solar, com a nossa equipe do Departamento Técnico Regulatório em especial, a gente tem trabalhado para superar os principais desafios apresentados pelos nossos associados. Um deles foi muito bem citado aqui, o Constrained Off, né? Que é uma dor de cabeça grande para quem já tem usina e para quem pretende colocar a sua usina para rodar, porque o Constrained Off ele está completamente fora das mãos do empresário. Você não tem como mitigar ou se planejar para isso, saber de antemão, né, quanto que você pode perder de receita e qual é o risco de você ser multado, inclusive, se você não conseguir entregar a energia que você prometeu. Não porque você não consegue produzir. Você pode estar com a usina perfeita, gerando com capacidade e disponibilidade lá, tudo rodando, mas se o sistema não tem capacidade de absorver ou de receber essa sua energia por conta da transmissão, por enquanto, este prejuízo e este risco está caindo no bolso do empreendedor e do investidor. Então a gente precisa mitigar com urgência esse tema do Constrained Off e por isso que ficamos contentes de que a demanda que a AB Solar fez para a Agência Nacional de Energia Elétrica de reinserir o tema de Constrained Off já para a agenda de 2022, a agenda regulatória da ANEEL saiu essa semana. Está lá, conta o Constrained Off. Então agora a gente vai trabalhar com a nossa equipe para justamente viabilizar que isso possa ser resolvido. Nós temos também na energia solar, e isso foi rapidamente abordado aqui, uma característica, na verdade é uma vantagem da tecnologia, mas que hoje por vezes está jogando contra nós. Nós somos para o operador do sistema a fonte mais fácil dele ligar e desligar na hora que ele quiser, do jeitinho que ele precisa. E isso para o operador é uma delícia, é maravilhoso para ele. É fácil para ele fazer esse controle de tensão, de frequência, diminuir a injeção no ponto da rede, postergar um pouco a geração para um outro horário do dia. Mas e para o empreendedor que está sofrendo esse impacto? Ele precisa efetivamente ser remunerado, ele está prestando um serviço para o sistema. Isso hoje ainda não acontece. E tem um outro serviço que os empreendedores de solar já começam a prestar no período da noite. As usinas solares podem fazer um trabalho de absorção de reativos com os seus inversores. Mas se eu absorvo reativo, a vida útil do meu inversor diminui. Quer dizer, eu só vou fazer isso se eu for pago, porque senão eu estou colocando o meu CAPEX, o meu dinheiro, a serviço do sistema e da sociedade sem ser remunerado por isso. Eu vou ter que trocar o meu inversor talvez mais cedo ou fazer mais manutenção preventiva. Então eu preciso efetivamente de uma remuneração disso. Nós temos trabalhado com alguns associados que estão, juntamente com a ANS, fazendo um trabalho de teste, de piloto desse tipo de prestação de serviço, por exemplo, no norte de Minas Gerais. Além disso, a gente tem um outro tema interessante aqui que eu queria abordar, que tem a ver com a nossa variabilidade do recurso solar. É uma outra característica interessante da fonte solar que para o operador, quando a gente fala de operar o sistema elétrico, é um diferencial nosso. A energia solar entre as fontes renováveis é a mais estável do ponto de vista mensal, do ponto de vista trimestral, semestral e anual. Entre os anos varia pouco, entre os meses. E por conta disso, para o operador é muito bom, facilita o planejamento dele, ele sabe que ele pode contar com aquela energia de uma certa hora do dia até uma certa hora da tarde, né? É um diferencial que traz para a gente uma vantagem importante. E tem outra, nós não temos volatilidade de preço do nosso insumo básico. O nosso combustível, o sol, não tem cotação em dólar,
não depende dos humores da Rússia ou da OPEC ou do Oriente Médio e não é impactado pela quantidade de carvão que a China consome ou deixa de consumir. Então isso para nós representa também uma certeza, uma segurança maior para o planejamento da operação do nosso sistema. Agora, a gente precisa de ferramentas, e com isso eu vou encerrar para a gente abrir um pouco o debate. A gente precisa de ferramentas para fazer a previsão do nosso recurso. Porque, por mais que o nosso recurso seja estável, ele varia durante o dia, quando passam nuvens, por exemplo, né? E ele tem o período de sol e o período sem sol. O recurso variar não é um problema. O desafio é você não saber quando esse recurso vai variar. Se você souber que você pode contar com o recurso no dia e não no outro, você se prepara, se planeja. E para isso, então, a gente tem uma combinação de 4 fatores estratégicos que jogam aí como ferramentas para a Solar trabalhar e que a gente vai precisar cada vez mais também do apoio do mercado, do setor e das soluções dos empresários para implementar isso no Brasil. O primeiro deles é a análise histórica da nossa irradiação, é olhar para trás. Pegar os dados das nossas bases de medição, das bases satelitais, das estações solarimétricas já implementadas, públicas e privadas, e poder com isso construir a história do recurso solar no Brasil, como ele variou, quão estável ele é e quão intenso ele é em cada região do nosso país. O segundo é a gente fazer a medição em campo, mas não só medir o recurso solar com estações solarimétricas, mas medir a passagem das nuvens. E para isso existe uma tecnologia muito interessante que são as câmeras all-sky, as câmeras viradas para o céu. E um case de sucesso muito bacana de se analisar é um país inteiro que fez isso. Ele é um país pequeno, se chama Singapura. E a Singapura, por meio do SERES, que é um laboratório de referência do país, ela publica no seu site oficial, como se fosse o site da ANEEL, ou da EPE, ou do ONS, a previsão de recurso solar a cada 50 segundos. A cada 50 segundos você atualiza o site, você sabe quanto de energia está previsto gerar para as próximas horas, no país inteiro. Porque eles têm estações e têm câmeras voltadas para o céu e vão acompanhando onde é que a nuvem vai passar. Opa, está chegando nuvem, vai ter menos geração aqui, depois ali, o vento está para cá. E por aí você faz essa medição. E aí com isso e com a combinação da outra ferramenta que são os modelos matemáticos preditivos, que foram também rapidamente citados aqui, de uma forma ou de outra, você pode usar modelos matemáticos preditivos para a operação da sua usina, para manutenção também, quando que você vai fazer uma manutenção preventiva, e você pode usar isso para saber a geração da sua usina. E para o operador do sistema, isso é uma ferramenta estratégica. Quanto mais dado, mais input você tem, melhor é a capacidade preditiva que o seu sistema ganha. É como você ensinar o computador a jogar xadrez com a inteligência artificial, ele jogando contra ele mesmo. Quanto mais input de dado, melhor fica a sua base. Então a gente precisa, como setor, se preparar também para imputar esses dados publicamente, das medições, das imagens também, das nuvens, e o operador fazer com que esse sistema fique disponível e acessível para a gente ter essa visibilidade da previsão de geração de recurso solar. Então são algumas ideias aí. A gente na B-Solar naturalmente trabalha também os outros desafios prioritários do setor na geração centralizada, a ampliação da demanda, né, tanto no mercado regulado quanto melhorando as condições do mercado livre, o acesso à conexão, que hoje é um gargalo para o mercado, né, falta de ponto de conexão na rede. E nós estamos aqui à disposição para contribuir e agregar durante também o nosso debate. Obrigado. Bom, pessoal. Alô, estão me escutando? Bom, eu queria... Agora deu. Tem aqui? Tem som? Som? Ok. Quer deitar esse aqui? Não, tá bom aqui. Acho que tá bom. Pelo menos tá. Bom, pessoal, eu queria fazer uma provocação para os 3 palestrantes, antes de abrir aqui para as palestras para o público. Eu queria que vocês me dissessem para a plateia, quem tem já plantas operando, ou principalmente quem está prevendo construir uma planta,
como é que ele pode se preparar? Obrigado. Como é que ele pode se preparar melhor para essa situação onde o clima está completamente descontrolado, a gente tem mudanças climáticas inusitadas, imprevisíveis, inconstantes. Então eu queria, começando com a Juliana, e depois o Rodrigo e o Jefferson, que nos dessem algumas ideias, ou que dessem alguma informação baseada na nossa experiência, né, como fabricantes, como operadores e do ponto de vista também de regulatório, como é que a gente pode enfrentar essa situação do clima mudando de forma completamente imprevisível? Então, vamos lá. Eu acredito que, assim, quando a gente está falando de clima, eu acredito que o tracker é o principal ponto afetado aí do que a gente tem visto e tudo mais. Não existe muita surpresa quando você tem um trabalho muito bem feito na parte de projeto. Então, assim, a gente, até aqui, né, o que a gente mais escuta falar e já viu é realmente em relação ao impacto do vento. Mas tem um exemplo, eu acabei não trazendo, mas que foi uma surpresa nos Estados Unidos, que aconteceu no ano passado, onde eles uma usina perdeu 60% da capacidade por uma chuva de granizo, porque até então é uma coisa que não se esperava naquela região. E até a gente estava discutindo antes, o que eu vejo como um risco daqui para frente, dado os tamanhos dos projetos, porque assim, Pirapora era maior que a gente tinha com 400 mega. Hoje, Pirapora é pequeno quando a gente vê que as próximas que a gente tem, por exemplo, a gente tem, nesse momento, 3 usinas em construção no Brasil, que uma é 800, a outra 840 e a outra 760. Então, quando a gente olha para a dimensão dessas usinas em relação a território, a gente começa a imaginar também o risco geológico que a gente tem aí pela frente. Então, falando enquanto agora falando apenas de Nextracker, tá? Então, enquanto o Nextracker, a gente não tem hoje ainda no Brasil regulações em relação a como os cálculos devem ser feitos, então nós seguimos as normas brasileiras e seguimos as normas europeias. E a gente segue num coeficiente de segurança. Tanto que é o que eu comentei, há 2 meses atrás a gente teve ventos na casa de 110 km por hora. O nosso tracker já aguentou 160 km na Austrália, mas foi a primeira vez que eu, como responsável pelo ativo da empresa, vi 110 km por hora. Então, eu posso dizer, não aconteceu nenhum dano no tracker, parte porque o tracker é muito bom e parte pela oração que eu estava fazendo em casa, porque eu não gostaria que o primeiro acidente fosse no Brasil. Então, assim... Você não quer passar para nós qual era a oração, não? Funcionou. Se funcionou, vamos compartilhar, né? Vamos, né? Mas, assim, eu acho que são esses 2 pontos. Não existe assim, surpresa climática. Os efeitos eles se repetem ao longo de 30 anos, a cada 40 anos, dentro de cada um deles. Então, não existe surpresa climática. Só vai acontecer o que já estava previsto para acontecer, porém com uma probabilidade muito pequena. Então, é a questão de estar preparado para isso. E daí eu já vou aproveitar e deixar uma pergunta para você, que é como a AB Solar consegue ajudar a gente dentro nessa parte do regulatório. Obrigado, Juliana. Já estamos aqui jogando uma bola boa. Eu ia comentar o seguinte, esse aspecto de você ter qualidade e de você ter requisitos técnicos é fundamental, né? E no caso brasileiro, o nosso mercado é um mercado relativamente jovem, quando a gente fala em fotovoltaica em comparação com o mundo. O nosso primeiro gigawatt veio por volta de 2017 a 2018, quer dizer, logo aí, cruzando a esquina, né? Faz pouquíssimo tempo. Mas agora a gente já tem usinas de grande porte, mais de 4 gigawatts, quase 4,5, e muito em breve a gente vai bater os nossos primeiros 10 gigawatts de grande porte, né? Então a gente precisa dar um level up nesses nossos requisitos técnicos. Isso é verdade para as estruturas, sejam elas rastreadas ou fixas, mas isso é verdade para o cabeamento, né? Quando a gente fala de riscos e intempéries, Nelson, o cabeamento, por vezes, ele fica exposto, né? Ele é um material polimérico, ele pode sofrer danos ou riscos com relação aí à radiação ultravioleta. Então você precisa de elementos técnicos, você precisa de diretrizes técnicas para que esse tipo de componente do sistema ele consiga
sobreviver em operação por 25 anos ou mais, né? E o ou mais para as usinas de grande porte é muito importante, porque se você conseguir estender a vida útil da sua usina 5 anos, 10 anos, você já amortizou todo o investimento que você fez, você pagou o investidor de volta e aquilo lá, meu amigo, é maravilhoso para o seu retorno. Então, ter condições de ter características técnicas bem estruturadas para os rastreadores, para as estruturas fixas. Lembrem que tanto o rastreador quanto a estrutura fixa, eles estão em contato com o solo diretamente. Desculpem. Então você tem questões químicas, questões de interação com a chuva, que precisam ser analisadas também. Composição de solo, o próprio processo de estacagem, você precisa ter ali uma estrutura que resista, né? Dependendo de quão compactado é o solo, para você não ter ali uma distorção, uma quebra, um problema com aquela estrutura. Mas você precisa também dessa proteção das intempéries para o cabeamento e toda a parte elétrica, né? E você precisa, no caso dos inversores, você também tem inversores que podem estar acondicionados ou não em containers, e você precisa que esses inversores tenham condições a sobreviver também durante essa vida útil. E, de novo, cada ano a mais que você ganha de vida útil do equipamento é uma economia muito significativa que você vai ter no seu reinvestimento, e é um dinheiro importantíssimo que volta no seu ROI, do seu projeto, do seu sistema. Como é que a Besolar ajuda com isso tudo? Na parte das normas, ajudando a construir essas normas, porque isso é uma construção conjunta do mercado e do setor. Nós participamos, estamos sempre dialogando com o Inmetro e com a ABNT, inclusive agora a Besolar, ela coordena a Comissão Especial de Estudos 253 da ABNT, que é específica para energia solar. Não existia essa comissão, ela foi criada esse ano, há poucas semanas. E essa comissão vai se debruçar sobre todas as demandas e necessidades de normativas brasileiras, as ABNT-NBRs, para sistemas fotovoltaicos. E isso é instalação, é operação, é manutenção, é decomissionamento. Em algum momento esses equipamentos vão ter que sair da usina, vão ter que sair lá do campo. Como é que a gente vai fazer isso daí? Então já temos que planejar esses requisitos técnicos agora. E com o Inmetro, os requisitos para os ensaios dos equipamentos, né? Hoje ninguém aqui compraria um equipamento para uma usina de grande porte que não tenha, no mínimo, IEC. Né? Quem é que vai colocar o seu dinheiro numa usina cujo módulo não tem, no mínimo, IEC? Você não faria isso. Mas e a estrutura? E o rastreador? E o cabeamento? Quais são os requisitos técnicos que você, como investidor ou como empreendedor, tem exigido dos seus fornecedores? Então, isso também é super importante. E existem muitas normativas internacionais que ainda não foram tropicalizadas. Quer dizer, o que funciona para o clima europeu, será que funciona para o clima brasileiro? É a mesma umidade, é a mesma irradiação solar, é a mesma composição que a gente tem de solo, de características? Não necessariamente. Então, a gente pode ter que adaptar parte desses requisitos também. Então, assim a Besolar consegue contribuir. Então, ajudando nessa estruturação técnica e podendo criar com isso as regras que vão permitir com que no mercado as empresas, tanto os fornecedores quanto as empresas que vão construir e colocar essas usinas em operação, tenham condições equilibradas, né? Condições aí de competitividade equilibradas, jogando a mesma regra do jogo. Bom, acho que eu concordo plenamente com o pessoal. Acho que a gente tem que ver de duas frentes aqui, né? A característica dos materiais, acho que a gente precisa evoluir nas normas, né? Eu não vi nenhum estudo de nenhum fornecedor que dura 35 anos ainda nas condições do Brasil. Acho que a gente está investindo bastante, é um ponto a considerar. Acho que a Besolar aí vai jogar bastante. O pessoal da Nextracker tem trabalhado bastante nisso. Eu queria abrir uma nova frente, né? Já que vocês já meio que esgotaram, essa é a questão de produção, né? Qual o impacto dessas mudanças climáticas em produção, né? Ela existe, ela não existe? Eu queria dar uns insights aí do que a gente tem visto, né? Como é uma coisa nova, então não existe ainda uma conclusão definitiva. A gente tem visto que são sazonais, como já foi mencionado. Se tu pega os dados históricos, são disponíveis de 20, 30 anos, tu vai ver basicamente que essas mudanças climáticas, nível de chuva, níveis de vamos dizer assim, de nuvens, porque está relacionado a nuvens e precipitação, está relacionado diretamente, né? Anos que tu tem mais geração, anos que tu meio, é esperado isso, né? Então, quando tu pega tu vê no PV System uma linha reta, na verdade ela não é reta, né? Ela tem uma probabilidade em cima.
Então, muitas vezes a gente fala a probabilidade de P50. A probabilidade de P50 tem 50% de chance de ocorrer e 50% de não. Então, é muito comum eu ter um ano 2 que eu vou ter abaixo e um ano 2 que eu vou estar acima. É matemática, não tem muito o que fazer. Então, é entender essas previsibilidades e ver essa sazonalidade. Né? Então, agora, por exemplo, o Nordeste está passando por uma sazonalidade baixa. Por quê? Tem muita nuvem, fenômeno Laninha. A gente já conseguiu relacionar a nossa produção com Laninha e com El Ninho. Então, a gente já consegue fazer algumas tratativas. Então, a gente tem 2 anos de Laninha seguidos. Nunca teve, historicamente, nunca teve 2 anos seguidos. O El Ninho é um fenômeno mais persistente. Né? Então, a gente vê e já espera que a gente vai ter um fluxo de caixa menor. Por quê? Eu vou ter mais nuvem, vou estar... Mas isso vai prejudicar o meu modelo financeiro? Não, porque eu tenho que ver em 35 anos. Em 35 anos, eu também vejo que os próximos 3, 4 anos pode eu estar 10% acima da minha produção. Então, acho que é entender muito essa questão aí do que a gente fala, né? Qual o efeito da chuva, qual o efeito da coisa na produção, tem que entender como isso é modelado, como que a gente faz, pegar os dados históricos, entender todos esses fatores para tomar uma decisão, né? Então, eu queria só dar alguns comentários que a gente vê. E esses fenômenos são relacionados com El Ninho, com Laninha, com coisas conhecidas. Não tem nada que a gente tenha visto que seja fora. Por exemplo, voltando um pouco nessas questões mais ambientais, a gente teve um fim de semana numa planta, choveu 250 milímetros. 250 milímetros. Eu não tive alagamento, não tive nada. Então, isso também mostra o quê? Eu estou num fenômeno lá e a gente está tendo uma maturidade de projeto também, né? Porque eu não rezei porque eu não sabia que era 250, fiquei sabendo na segunda, tá? Senão eu tinha rezado também. Mas eu peguei as fotos e as câmeras da planta, eu não tinha um pouco de alagamento em algumas drenagens, normal, 250 milímetros não vai sumir da noite para o dia, mas a planta permaneceu 100% operacional. Então aí também um negócio bastante interessante, porque a gente está num mercado que está amadurecendo, né? Então, acho que a gente está no caminho certo e tem que entender, basicamente, o que a gente está vendo, né? Eu acho que, e entender o histórico também, né? Bom, pessoal, nós não temos aqui nenhuma pergunta da plateia. Se alguém quiser fazer a pergunta diretamente, fica à vontade. Aqui, pelo sistema, não estou vendo nada. Por favor. Dá para ouvir também. Oi? Principalmente para o Jefferson, o presidente da Bessolar, com viés bastante técnico na parte de inversores, né, Jefferson? Começamos há muito tempo atrás. A questão de serviços ancilares é um negócio muito complexo de discutir, de remunerar. A discussão vai ser sempre dura, mas eu acho que nós temos que procurar um paralelo tecnológico de buscar equipamentos novos que possam liberar o inversor para trabalhar focado em conversão de energia e trabalhar, por exemplo, com Statcom ou com outro produto. A China é obrigatório o uso de Statcom. Então, a gente deveria se espelhar em mercados um pouquinho mais maduros, apesar que a gente já está melhor hoje. E como é que vocês estão vendo isso? Esse viés da facilidade de conseguir ser remunerado por serviços ancilares, que eu acho muito difícil, e a questão de implementação de novas soluções que, além de atender o serviço ancilar, ele permita desgastar menos o inversor, como foi falado, porque o inversor, se você botar valor presente é uma coisa, mas quando você para o inversor, principalmente um central, por exemplo, você sabe que é uma energiazinha importante que pode prejudicar, né, a sua conta financeira de retorno. Como é que vocês enxergam isso hoje? É uma pergunta bem interessante, né? A gente já teve, acho que, essa discussão lá no tempo de eólica, né? E vem persistindo. O interessante é que essa discussão vem persistindo e até hoje a gente não tem uma regulamentação ainda robusta. Eu acredito que sim, né? Que tanto a parte de Statcom quanto a parte de baterias, né? Que também pode ser usado para isso e ainda fazer um shift de energia com o mercado horário, vai ser uma solução interessante nesse sistema aí. E aí entra também a questão de regulamentação, né? Hoje a gente não tem nada regulamentado para me instalar uma storage numa planta, né? Um Statcom tampouco, né? Até te deixa muito pouco a brecha, até os próprios procedimentos de rede, quando tu faz um estudo, tu chegar e dizer eu quero botar um Statcom, o pessoal ainda tem um susto, né? Que não deveria.
Então, eu acho que a gente tem que progredir aí com essa parte de regulamentação de STATCOM, storage, serviços auxiliares, para isso implementar, porque a tecnologia já existe e concordo contigo. Eu preferia ter uma storage fazendo todo esse trabalho, deixar os inversores convertendo máxima eficiência de energia por mais tempo, porque isso vai dar mais retorno para mim. Não tenho dúvida, né? Mas isso depende de uma regulamentação. Bom, eu concordo plenamente com vocês dois. Eu vou complementar dizendo o seguinte. Primeiro, a gente tem também um outro lado que são as usinas híbridas, que podem ser uma ideia interessante de você melhor extrair valor de parte do seu CAPEX investido e também da sua infraestrutura interna. Essa parte a gente acabou de dar um passo importante do ponto de vista regulatório, né? Então faltam ainda 3 desafios regulatórios que foram aqui muito bem apontados. O armazenamento, a gente no ano passado, não, desculpa, nesse ano, a gente teve uma tomada de subsídio importante da ANEEL, que foi a 011, se não me falha a memória, de 2021. Inclusive, a gente fez uma contribuição bastante estruturada à AB Solar nesse sentido. E no final desse ano, agora, a gente está finalizando um estudo que foi praticamente 1 ano de trabalho com 2 consultorias contratadas para propor aprimoramentos do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de tributação, que é muito elevada sobre os sistemas de armazenamento, vários desses componentes. Do ponto de vista também de financiamento, muitas instituições financeiras já estão olhando para o armazenamento, mas outras não estão. Como é que você vai financiar essa parte adicional de CAPEX que é significativa no valor do seu projeto como um todo? E também a questão de normas técnicas. Então a gente está olhando para esses 4 eixos para trabalhar essa parte, mas sem a regulamentação nada disso vai avançar. Então a gente pediu para a ANEEL para que em 2022, foi uma solicitação que a gente fez no âmbito também da parte da agenda regulatória da ANEEL, para que isso pudesse ser enfocado em 2022 e ela pudesse terminar essa consulta pública que já colheu contribuições, mas ainda não apresentou o resultado. Então essa bola está no pé da ANEEL nesse momento. A gente precisa conversar e articular isso com ela. Quando a gente fala de uso de outros componentes e fala da parte de serviços ancilares, né, eu vou juntar isso tudo num bloco só, a gente igualmente tem um conjunto de iniciativas regulatórias que ainda não prosperou na parte de serviços ancilares. E a AB Solar, igualmente, sabendo da importância disso para o setor, pleiteou junto à ANEEL que isso pudesse ter prioridade no tratamento regulatório agora para 2022 e 2023. A agenda saiu, eu acho que não entrou como prioritário, mas eu acho que entrou como ordinário da sequência. Ordinário é um termo engraçado. Pois é. Mas assim, não é de todo ruim. O tema não entrar como prioritário, se ele está para ser discutido em 2022, cabe a todos nós articular junto à ANEEL e às superintendências, né, do ponto de vista técnico e, se necessário, institucional, para a gente poder buscar que eles tenham motivação para fazer esse tema rodar. O desafio da ANEEL é falta de braço, quer dizer, eles têm muita demanda, muito tema e pouco braço para tocar tudo. Então a gente precisa também, na medida do possível, motivar e contribuir, trazer a proposta o mais redonda possível. Dentro do setor solar, e talvez a gente pudesse fazer isso em conjunto com outras fontes, talvez pudéssemos trabalhar ancilares em conjunto com a eólica, com a hidrelétrica, que pode prestar um serviço importante ancilar. A gente ainda não fechou uma proposta. Então a gente poderia trabalhar juntos, quem sabe você poderia nos ajudar nesse trabalho também, para fechar uma proposta, quer dizer, o que a gente quer e quanto que a gente está disposto a receber para poder, eventualmente, perder um pouco de vida útil dos equipamentos, prestando um serviço que é relevante para a sociedade. Pagando bem, que mal tem, né? Mais alguma pergunta da plateia? Bom, não recebemos nenhum questionamento, né, aqui pelo sistema, então podemos encerrar o nosso bate-papo de hoje. Lembrando que nós vamos fazer uma parada agora, né, para o coffee break, retornamos em 30 minutos. E o coffee break será servido aqui no Salão Nobre, no piso superior, ok? Obrigado Rodrigo, obrigado Jefferson, Juliana, obrigado a presença de vocês.